Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Neste momento nós vamos meditar, nós vamos nos alimentar com a palavra do Senhor. Abramos Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 a 10. Então, Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui. Temporariamente estamos em nossos lares ou em algum outro local. E estamos participando desse culto. E agora nós vamos receber a Tua mensagem, a Tua palavra, que é o pão da vida e a água da vida. Assim, Senhor Deus, através da ação do Teu Santo Espírito, esteja iluminando nossas mentes e corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãs, irmãos, nós temos aqui algo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, estava ensinando aquelas pessoas, e no decorrer dos séculos é ensino de Jesus para a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Jesus, ele inicia esse novo ensino dizendo o seguinte: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O que Jesus quer dizer com isso? Que ele é a porta das ovelhas. Jesus costumava usar exemplos cotidianos, coisas que eram contextuais, cotidianas da sua época, para que as pessoas pudessem entender algo além, um ensino profundo e verdadeiro. Jesus usa exemplos, e aqui ele menciona que ele é a porta das ovelhas. Nós sabemos muito bem qual é a utilidade de uma porta. A porta é para proteger os nossos lares. A porta serve para que possamos por ela, ou para sair, ou para entrar. No nosso ambiente de trabalho também, nós passamos por portas. Na escola, na faculdade, a porta é algo presente na vida da humanidade hoje. Nós sabemos muito bem a utilidade de uma porta. Mas aqui fala a porta das ovelhas. As ovelhas geralmente ficam no pasto, ficam no campo, estão se alimentando do verde, do capim, do mato. Só que quando o dia vai passando, vai chegando a noite, as ovelhas são recolhidas, precisam ser protegidas de ladrões e também protegidas de animais selvagens, como o lobo, por exemplo, que vem para se alimentar e vem para cima das ovelhas. Assim as ovelhas precisavam ser protegidas, e Jesus usa esse exemplo, dizendo que ele é a porta das ovelhas. Elas ficam no local todo cercado. Para que elas possam entrar e sair, é necessário que haja aquela porta. Não a porta como imaginamos hoje, que protege uma casa completamente fechada, com paredes e teto. Mas praticamente tem ali as cercas e por cima o céu aberto. E há aquela porteira por onde as ovelhas entram e saem.
Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. Ou seja, é Jesus que abre a porta para que as ovelhas possam passar, possam entrar. Jesus ele disse que ele é o intermediário para se chegar à salvação, chegar-se ao Pai, é através dele. Jesus disse que ele é a porta das ovelhas. Jesus, ele queria dizer a seus discípulos algo muito simples, que eles eram como ovelhas que precisavam passar pela porta que conduz à salvação, a qual é Jesus. Ele diz mais: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. O que ele diz aqui é o seguinte: ele diz que as ovelhas estavam espertas naquela época. As ovelhas conheciam muito bem quem eram os ladrões e salteadores. Nós sabemos muito bem o que é um ladrão e um salteador. Naquela época também havia ladrões e salteadores. Porém, Jesus, ele usa mais um exemplo aqui para mencionar que os sacerdotes, os escribas, os fariseus, a liderança religiosa, era praticamente um grupo de pessoas corruptas naquela época. As pessoas que lideravam religiosamente o povo haviam caído na corrupção. Estavam como lobos se alimentando das ovelhas do povo. E Jesus diz aqui: todos que vieram antes de mim, esses escribas, esses fariseus, esses sacerdotes vieram antes de mim, todos eles não passam de ladrões e salteadores, mas as ovelhas, o povo está esperto quanto a isso. Eles sabem que alguma coisa está errada, que eles não estão sendo realmente conforme a vontade e o desejo de Deus. Curioso que hoje tem acontecido a mesma coisa. Muita gente hoje já conseguiu observar e perceber que em meio às ovelhas tem havido e se levantado muitos lobos. Jesus menciona aqui. Ele está utilizando de um exemplo conhecido na época de ladrões e salteadores para chamar a liderança religiosa naquela época de ladrões e salteadores, porque estavam se aproveitando da fé pública, estavam se aproveitando do povo, das pessoas, para se beneficiarem. Jesus estava fazendo aqui uma denúncia grave. Ele continua dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus aqui é enfático. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim receberá. E aqui ele utiliza o exemplo da pastagem. As ovelhas vêm do campo, estão alimentadas, elas entram e ali repousam, descansam. Pela manhã, alguém lhes abre a porta, elas saem para se alimentar no campo. E Jesus diz aqui que ele é a porta, ele tem o alimento que eles, como ovelhas, precisam. Jesus, ele diz: quem vir até mim, encontrará o que precisa. Jesus, aqui, ele menciona algo importante. Deus sabe que nós precisamos de alimentos para nosso corpo,
para o consumo, manter saudável o nosso corpo. E Jesus utiliza o exemplo aqui dizendo que as ovelhas precisam de pastagem, porque senão perecem. Da mesma forma que precisam de pastagem, precisam de proteção. E Jesus diz aqui que Ele é o protetor e Ele tem o alimento que nós precisamos. Ele diz que os escribas e fariseus, a liderança religiosa naquela época, além de roubar o povo, explorar a fé popular, eles estavam fazendo algo terrível. Eles estavam trazendo um alimento contaminado, bichado, estragado, o alimento que não era próprio para consumo. Era isso que eles estavam fazendo. Por isso, as ovelhas começaram a observar que tinha uma diferença entre Jesus, entre a liderança religiosa da sua época. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: cuidado, eu sou a porta verdadeira. Quando vocês vão para o templo, quando vocês pensam que vão se alimentar, vocês entram pelas portas e chegam lá. Em vez de vocês serem cuidados, vocês estão sendo roubados, explorados, porque eles estão com segunda intenção. São como lobos em peles de ovelhas, ensinando mentiras, distorcendo e deturpando a lei, os mandamentos e os ensinos que Deus havia dado para eles. O que deveria ser levado ao povo não estava sendo levado. Por isso Jesus diz que Ele é a verdadeira porta, porque as portas que conduziam ao templo lá em Jerusalém não estavam conduzindo ao local próprio. Deus estava sendo deixado de lado. As pessoas estavam sendo exploradas. E a liderança se aproveitando. A liderança estava se servindo das ovelhas, como lobos devoradores. Eles deveriam servir ao povo, mas haviam se corrompido. E essa corrupção estava levando à exploração, estava explorando o povo, estavam se alimentando do povo. Parece que o mesmo tem acontecido hoje. Por isso nós devemos tomar um cuidado muito grande, porque a salvação de Deus em Cristo Jesus já foi pago lá na cruz do Calvário. Já foi pago. As bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, as bênçãos de Deus não são vendidas. Deus concede as suas bênçãos através da graça em seu Filho Jesus. Deus não aceita a política do toma lá da cá. Isso entristece a Deus. E a liderança religiosa naquela época estava fazendo isso. Mas o povo estava ficando esperto. E Jesus disse: os que vieram antes de mim, que estão aí dirigindo o meu povo, Israel, que estão controlando o templo, são ladrões e salteadores. Jesus menciona isso. Ele está fazendo uma denúncia. Jesus ainda demais. No versículo 10, o ladrão somente vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus menciona um fato triste naquela época, de ladrões que infelizmente roubavam, destruíam e matavam. Hoje não é diferente. Tem acontecido também, infelizmente. Isso entristece o coração de Deus. Mas aqui, Jesus está usando um exemplo que as pessoas conheciam muito bem. E ele faz uma denúncia que os escribas, fariseus e sacerdotes lá do templo estavam fazendo isso. Estavam roubando o povo, explorando a fé pública,
se servindo do povo de Israel. Eles estavam fazendo mais, estavam destruindo o que Deus havia dado a eles, no momento em que eles estavam distorcendo, deturpando, aumentando a lei e os mandamentos e os ensinos de Deus. Eles estavam destruindo o que Deus deu, que era para o bem de todo o povo. Mas eles estavam fazendo isso, estavam destruindo o que Deus havia concedido, estavam destruindo a fé pública, estavam fazendo com que o povo sofresse. Era isso que eles estavam fazendo, destruindo. Estavam fazendo mais, estavam matando a fé do povo, matando a confiança que eles tinham em Deus, porque fazendo isso, as pessoas começavam a imaginar que Deus era corrupto, porque se quem detinha o controle religioso e vivia da corrupção, e vivia a corrupção, é porque eles estavam servindo a um Deus corrupto, estavam matando a fé do povo, estavam matando tudo aquilo que Deus lhes passou: bondade, honestidade, dignidade, justiça, misericórdia. Eles estavam prejudicando as pessoas. Naquela época, pessoas com deficiências físicas, cegos, surdos, mudos, coxos, paralíticos, estrangeiros, eram proibidos de entrar no templo. Eles haviam conseguido distorcer o amor e a misericórdia de Deus a tal ponto que estavam fazendo isso, estavam roubando a possibilidade dessas pessoas em terem um encontro com Deus, estavam destruindo a fé dessas pessoas, estavam matando essas pessoas, porque ao excluírem elas das atividades culticas, estavam fazendo acepção de pessoas, e assim estavam matando essas pessoas pouco a pouco. Eram pessoas que já sofriam fisicamente, interiormente e agora espiritualmente. Deficientes físicos que não podiam trabalhar por causa de suas deficiências, não podiam ter uma vida normal por causa das deficiências. Naquela época eram excluídas, marginalizadas, não podiam participar das atividades culticas. Hoje podem. Hoje nós observamos pessoas com deficiências trabalhando nas mais diversas atividades e também participando de eventos públicos, indo aos cinemas, teatros, shoppings. Mas naquela época eram penalizadas por serem deficientes. Estrangeiros também não poderiam participar das atividades culticas. Por isso, Jesus, ele diz: os escribas, fariseus e os sacerdotes se corromperam, são ladrões e salteadores, porque estão explorando o povo, estão fazendo acepção de pessoas, estão agindo com preconceito em relação aos estrangeiros e às pessoas deficientes. Isso é triste, observar a palavra do Senhor, Jesus fazendo essa denúncia do que estava acontecendo na sua época. Isso é triste, mas é verdade. Por isso Jesus disse: eu sou a porta. Eles fecharam as portas do templo para essas pessoas, mas Jesus, ele abre a porta verdadeira. Ele é a verdade. E por isso Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância, porque o que eles estão fazendo está roubando a vida, a pouca vida que tem. Está havendo uma miséria espiritual. O povo está sofrendo,
O povo está sedento, está carente, está sem saída, não sabe o que fazer, a quem socorrer? E quem poderia fazer, que era a liderança religiosa, estava corrompida, estava roubando, matando e destruindo o povo de Israel. Infelizmente, é o que estava acontecendo e continua a acontecer hoje também. Infelizmente, a igreja terrena de Jesus tem sofrido, porque há muitos lobos devoradores que estão se alimentando das ovelhas, explorando as ovelhas, tirando o pouco que ainda tem. E ainda mais quando há situações difíceis que a humanidade tem sofrido dia a dia. Jesus, ele faz essa denúncia. Ele diz aos seus discípulos e diz para nós também: nós precisamos de Deus, precisamos dessa comunhão. Jesus, ele diz que ele é a porta e conduz à salvação, conduz a Deus, conduz ao paraíso, e não se compra. A fé que nós temos manifestada em Deus, em Jesus, não está à venda. Jesus veio, se entregou por nós, e hoje, pela graça, nós somos alcançados. A salvação é pela graça, e as bênçãos que nós temos recebido são gratuitas, através do infinito amor de Deus e a sua misericórdia. Isso é maravilhoso. Nós sabemos o quanto Deus nos ama. Jesus estava fazendo uma advertência aqui para as pessoas, dizendo que Ele é a porta que conduz à salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um dos caminhos. Jesus, ele é a verdade com V maiúsculo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem nos dá vida quando falta o sabor, o gosto pela vida, diante de tantas situações que as pessoas têm enfrentado, onde as pessoas têm perdido o gosto pela vida, têm feito bobagem. Jesus é o que traz vida com V maiúsculo. Ele nos traz o que nós precisamos para sobreviver, para viver na face da terra, diante de tantos problemas, lutas, dificuldades que nós temos enfrentado. Jesus diz que Ele é a porta, que possamos com alegria seguir a Jesus e adentrarmos por essa porta que conduz à salvação, ao reino de Deus. Jesus está fazendo esse convite a todos nós, que possamos com alegria aceitar esse convite, se você ainda não fez. Nós temos a certeza que Deus está agindo e através do Santo Espírito está iluminando a cada um de nós, assim que possamos agradecer a Deus, porque através das Escrituras, através da sua palavra, Ele tem nos falado, nos alimentado e nos sustentado, assim que possamos a cada dia usar do dom do discernimento, para que não sejamos ovelhas presas fáceis de lobos devoradores, que há muito por aí, infelizmente, usando da religião, usando da fé, para se aproveitar, para se servir das ovelhas. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Fica com cada um de nós, Senhor. Nós podemos vislumbrar do teu ensino. Tu tens feito, Senhor, algo maravilhoso em nós, onde tu tens nos dado discernimento para aprender dos teus ensinos, colocar em prática e tomar todo cuidado, Senhor, no mundo em que nós vivemos, um mundo tão caótico. Senhor, tem misericórdia da humanidade, tem misericórdia de todas as pessoas que têm sofrido. Sê conosco, Senhor Deus, a cada momento, iluminando o nosso caminhar e nosso agir, nos guardando. Te agradecemos pela tua palavra, que é pão da vida e água da vida.
E assim nós te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, e vamos continuar, porque Deus é conosco. Aleluia. Amém.